Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aqui é Thales Rogério e hoje eu quero comunicar a todos sobre como que está o coronavírus com a questão da economia mundial e principalmente a questão dos concursos públicos relacionados a essa pandemia. Nós já tivemos aí algumas provas de concursos públicos que foram suspensas até por causa dessa questão do colapso da saúde e surgem algumas preocupações de nós, concurseiros e estudantes aí relacionados ao processo da prova, né? Como que nós já estamos preparando há um certo tempo para esses concursos e como que ficará a questão das provas. Pelo menos em São Paulo, a todos aqueles que estão se preparando para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, houve uma suspensão por 60 dias, próximas etapas do concurso. Pode ser, até porque já tem o edital de 2020 aberto, pode ser que não seja afetado, né, as outras fases desse concurso de 2020, desse certame de 2020, já está escolhido a banca, pelo menos para oficial será a FGV, para soldados continuará a VUNESP. Com isso, se o edital já está lançado, né, nós ainda não tivemos uma publicação oficial do edital, mas já temos as bancas escolhidas, então somente influenciará na suspensão desses concursos, né, da aplicação das provas desse concurso por intermédio da grande aglomeração de pessoas que se ajuntam nesses momentos. Isso só acontecerá a partir de quando que a prova será aplicada. Pelo menos em São Paulo, provavelmente as provas aí estão previstas para junho. Então, com isso, nós temos aí um bom tempo para aguardar os próximos andamentos, os próximos acontecimentos. Mas quando a gente começa a entender a influência que o nosso país e principalmente o âmbito mundial está passando, nós percebemos que surgem algumas medidas imediatas para tentar conter o avanço, né, do coronavírus. Principalmente na questão de que a economia tomou alguns caminhos aí totalmente devastadores, principalmente alguns especialistas já estão contabilizando que em 2020 nós teremos aí uma perca mundial em torno de $1 trilhão e principalmente com a alta do dólar, que já está cotado aí em 5,27, o euro está cotado um pouco mais de 5,425, o IPCA está positivamente em 0,25%, a taxa Selic também está positiva em 3,75%, mas alguns especialistas já têm um pouco de preocupação e os historiadores até mesmo acreditam que a grande recessão na Europa se assemelha ao choque do petróleo que aconteceu na década de 70 e o cash com a queda da Bolsa de Nova York em 1929 e estão aí fazendo um comparativo com a grande recessão que aconteceu aí no ano de 2008. Muitos concursos acabaram sendo afetados com essa questão, principalmente com a suspensão agora do concurso recém-aberto, né, a suspensão temporária, concurso da Prefeitura de Goiânia. Nós tivemos também a suspensão das provas ali do concurso da Polícia Civil de Brasília para o cargo de escrivão e alguns concursos aí com certeza terão as suas provas temporariamente suspensas, os que já estão já previstos para a sua aplicação. Os que já estão em fases de edital com certeza continuarão aí a progredir, até porque não tem uma prova prevista para esse momento. Quando a gente começa a entender uma forma com que os nossos governantes irá resolver, né, propor medidas para solucionar esse momento de crise, nós temos que ver o sentido moral, né, de todos aqueles que estão incluídos na sociedade. Como que seria esse sentido moral? Especificamente o que cada um está fazendo pela sua parte para tentar conter a Covid-19. Quando a gente começa a ver esse processo, perceba que a influência dessa pandemia tem tomado aí caminhos totalmente devastadores, como é o caso da própria China, que já houve
a diminuição de casos, mas já voltaram a surgir outros casos, como também a Itália, que está passando por um momento totalmente caótico. A Itália está superando a China já nesses casos, está ultrapassando 3,4 mil mortos com 41 mil casos. Esses 31 mil casos, já ocorre o processo positivo para a Covid-19. Os cientistas estão trabalhando a todo vapor para tentar propor uma forma de medicamento aí para a prevenção da população, mas a população deverá também fazer especificamente a sua parte, Recentemente nós vimos aí pessoas que estão invadindo supermercados, comprando produtos em alta quantidade, preocupando-se com o estoque. Isso seriam medidas totalmente desesperadoras da população, de uma forma aí de se prevenir, prevenir tanto a si quanto a sua família, mesmo tendo já instruções de governantes, de especialistas, dizendo que não há necessidade dessa estocagem de produtos, não há necessidade aí de se correr e diminuir aí os expositores do supermercado. Mesmo nós mencionando aqui dados já confirmados, o Brasil já está aí com um pouco mais de 291 casos confirmados, pelo menos em Goiânia nós já estamos aí com 21 casos confirmados, mas diante de toda essa evolução do vírus, nós temos algumas notícias boas, Pelo menos em Goiânia nós tivemos uma pessoa que já está no grupo de risco, com 65 anos, que já está totalmente curada do vírus. E na China também nós tivemos o caso de uma senhora com 103 anos, que também já está totalmente curada do vírus. Os governantes mundiais estão preocupados com a população que se encaixa nesse grupo de risco, principalmente aí Portugal, que já decretou o sistema de quarentena total. Portugal que está na quinta posição como um dos países mais envelhecidos, ficando atrás somente do Japão, da Itália, da Grécia e da Alemanha, e todos esses países já desenvolveram uma forma de quarentena, de isolamento social, para fazer com que a população se resguarde no interior de seu lar e saia somente casos aí de extrema necessidade. Nós vamos conseguir vencer aí essa pandemia a partir da participação de cada um, de todos aqueles que estão na sociedade, a partir de que cada um cumpra o seu papel nesse momento. O impacto da pandemia de coronavírus na economia chinesa ainda não é totalmente conhecido, mas os números preliminares apontam um cenário totalmente problemático, Além disso, uma queda da segunda maior economia mundial pode afetar fortemente aí outros países, é o que apresenta uma publicação aí no G1 Economia. O Escritório Nacional de Estatística da China registra quedas recordes na produção industrial, nos serviços aí de varejo, de investimento em ativos fixos, que somados a outros índices antecipam um colapso em várias frentes econômicas. Segundo alguns especialistas, os dados revelam escalas de danos causados pelo novo coronavírus e vão aumentar os temores de uma recessão global. Os números foram divulgados no mesmo dia em que as mortes reveladas aí ao Covid-19, a doença causada pelo coronavírus, fora da China e exceder aí as registradas no país asiático. Os dados também coincidiram com o corte promovido pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, nas taxas de juro americana, à medida que os mercados de ações continuam em queda livre em todo o mundo. O epicentro do surto do coronavírus se mudou para a Europa, sendo a Itália e a Espanha os dois países mais afetados, quase 80 mil casos no total e mais de 6 mil mortes nos dois países, segundo dados atualizados aí até o dia 20 de março. De sábado para domingo foram registrados aí quase 800 mortes na Itália,
local onde mais pessoas morreram no mundo, em torno de 4.825. Nos 2 primeiros meses de 2020, 3 indicadores econômicos da China registraram quedas de 2 dígitos, com recordes totalmente históricos, né? A produção industrial, que mede as atividades da manufatura, mineração, serviços públicos, caiu aí em torno de 13,5% no comparativo anual. A primeira contratação desde janeiro de 1990. Analistas esperavam uma queda de 3% nesse indicador. As vendas do varejo, indicadores-chave do estado do consumo na segunda economia mundial, caíram em torno de 20,5% em relação ao ano anterior. O maior declínio da série histórica. O mercado falava em uma queda aí em torno de 4%. Já os investimentos em ativos fixos, as despesas no item que inclui a infraestrutura, propriedades, máquinas e equipamentos caíram aí em torno de 24,5% no período, e foi uma outra redução recorde e 6 vezes mais do que os analistas previam. Esses dados se somam aos números ruins da indústria de transformação chinesa, né, em fevereiro, que estava no nível mais baixo desde 2005 e que foi divulgado no início desse mês. A queda é resultado principalmente da medida tomada pela China para conter a disseminação do vírus em seu território, incluindo o fechamento de fábricas, lojas e todo o país por várias semanas após o feriado do Ano Novo Chinês. Uma outra questão aí que está entrando como um influenciador da economia seria o mercado de tecnologia, né? Segundo pesquisas, algumas empresas aí, principalmente de celulares, de smartphone, já percebem uma queda nas vendas aí para os países de América Latina de aproximadamente 13%. Um segundo índice nacional de negócios da empresa de pesquisas de Trivium, da economia chinesa, operava aí com 69,5% da sua produção normal até dia 16 de março. As restrições à atividade industrial foram resolvidas na sua maioria. A grande preocupação agora é com as empresas com a questão da demanda fraca, afirmou aí a consultoria que prestava esse processo da pesquisa. Desde o início dessa crise, uma coisa ficou clara para os economistas: a proliferação da Covid-19 afeta os dois lados da economia, isso aí é certeza, e a cadeia de suprimento e demanda. O fornecimento de bens e serviços é afetado porque as fábricas e escritórios fecharam totalmente as portas, dando aí férias coletivas, suspendendo os trabalhadores de suas atividades, dando prioridade principalmente somente a trabalhos essenciais, como indústrias de alimento, como lojas que vendem alimentos diretamente ao consumidor, restringindo aí a aglomeração de pessoas, né? Como resultado, a produção ela despenca e, ao mesmo tempo, a demanda também acaba diminuindo, porque os consumidores ficam totalmente em casa e param de gastar, deixando aí de injetar dinheiro na economia, até porque o momento agora é de precaver-se com a própria saúde, né? Como o próprio presidente Bolsonaro disse em uma entrevista ao Domingo Espetacular: nós não temos que preocupar nesse momento com a economia, nós temos que preocupar com a própria saúde, com a saúde dos integrantes da nossa nação. Esse foi mais uma atualização econômica, alguns dados econômicos aí, retirados de fontes totalmente seguras de informação. Muito obrigado pela sua companhia, até a próxima.